Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, nosso índice Bovespa fechou o pregão de hoje com uma queda de 0,5%. Bolsas americanas também trabalharam no campo negativo. Moeda americana fechou em alta no nosso mercado, o dólar comercial cotado a 3,19 e o dólar futuro cotado aí a 3.215,5. Fluxo estrangeiro, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, fechou aí positivo para o nosso mercado à vista, mas olha que interessante aqui, pessoal. Eles fecharam também no campo positivo para o contrato Q do Ibovespa Futuro, lembrando que esse contrato Q vence no dia de amanhã, e para o contrato novo, o contrato V, eles fecharam na ponta vendedora, inclusive com maior volume, cerca de 120 milhões a mais de vendas no novo contrato. O que eles tiveram aí de projeção de prejuízo para o contrato Q, eles tiveram aí a mais uma projeção de lucro para o contrato V. No dólar, o ambiente foi comprador. Vamos dar uma olhadinha lá nos contratos para a gente conseguir elucidar para vocês aí como é que foi a movimentação deles, principalmente nos contratos do Ibovespa Futuro. Olha que interessante, pessoal. Eles estavam aí com uma ponta vendedora, fizeram um pico de venda às 11 da manhã e depois eles começaram a diminuir essa ponta vendedora e ficaram com uma ponta compradora. Inclusive o índice teve aí uma recuperação interessante entre meio-dia e 2 horas da tarde, e depois, a partir de 3 horas, imaginem aqui, 35 milhões e deram um boom para cima, não é isso? Agora, olhem o que fizeram nos contratos da série V. A partir de 15 horas, um boom para baixo. Conseguiram perceber? Vamos botar lá de novo. Olha lá. A partir de 15 horas, no contrato atual, que é o contrato Q, vai vencer amanhã, eles fizeram um boom de compra, 243 milhões no final do dia, só que para o contrato novo, que é o contrato V, eles terminaram aí com 360 milhões, intensificando a ponta vendedora a partir de 15 horas, inclusive aí acompanhando a desvalorização dos preços. Se a gente olhar os dois contratos, eles tiveram uma projeção de lucro para esse contrato V de 320 pontos. Para ser mais preciso, seriam 326 pontos. A gente não tem uma cotação picada em relação ao preço médio, a gente só tem múltiplos de 5. Então, se a gente colocar aí 325 pontos em relação à projeção de lucro e o preço médio no final do dia, e no caso do índice Q, a gente teve aí uma projeção de prejuízo de 300 pontos. Então, quer dizer, eles perderam 300 pontos no atual contrato e ganharam 325 pontos no contrato novo, inclusive com um volume maior no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no dólar, eles começaram o dia vendedores, inclusive aí a moeda americana na primeira hora chegou a perder aí praticamente 20 pontos, 19 pontos e meio em relação ao fechamento de ontem. Depois a moeda americana começou a engatar uma recuperação, eles começaram a diminuir a ponta vendedora e ao meio-dia eles já estavam atuando na ponta compradora e terminaram assim o pregão de hoje com uma projeção de lucro no dólar, pessoal, de 20 pontos em relação ao preço médio, que deu um pouco mais de 3 milhões e 300 mil para os contratos do dólar futuro. Dando uma olhadinha aqui na base diária desses contratos, a gente consegue perceber que o contrato novo do Ibovespa Futuro, esse contrato V, que a gente vai ter uma maior movimentação no dia de amanhã, eles já estão largando aonde? Na ponta vendedora. Lembra que ontem a gente comentou que a gente já estava começando a ver liquidez nesse contrato. Ontem eles terminaram com uma ponta compradora de 30 milhões, só que hoje eles venderam 360, então eles já estão acumulando desse contrato 330 milhões na ponta vendedora. Amanhã a gente vai ter o início de negociação desses contratos. Eles já estão aí praticamente largando com mais de 300 milhões na ponta vendedora. É muito interessante a gente ficar atento no comportamento deles, porque eles começaram já esse contrato nessa ponta vendedora mais forte, e esse contrato vai se encerrar praticamente daqui a 2 meses, no dia 13 de outubro, inclusive vai ser numa quinta-feira, pois na quarta-feira a gente vai ter o nosso feriado no nosso mercado. A gente sempre tem aí o vencimento do índice futuro na quarta-feira mais próxima do dia 15, mas como o dia 12 vai ser feriado, esse contrato V vai ter o vencimento no dia 13 de outubro. Vamos observar em relação a essa pressão de fluxo das corretoras estrangeiras, que no pregão de hoje foi bem intenso na ponta vendedora. No caso aqui do contrato Q, eles estão terminando esse contrato praticamente aí com 1,7 bilhão na ponta compradora, e em relação ao preço médio a gente já tinha comentado, eles já estão lucrando um pouco mais de 4 mil pontos para esse contrato. A gente lembra que se tiverem posições compradoras no dia de amanhã, só a passagem do pregão de amanhã para o pregão de quinta-feira, essas posições são liquidadas e as pessoas que possuem alguma custódia dos contratos futuros em aberto receberão
os devidos créditos e débitos em relação a cada posição que eles têm na conta com o fechamento do contrato. Falando lá das posições do dólar, a gente consegue perceber que a gente começa a fazer uma trajetória ascendente para a moeda americana. E a gente percebe que o fluxo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha está comprador dessa série U praticamente desde o dia 29. Inclusive, essa série começou a ter uma maior liquidez no dia 1º, sendo que os 2 dias antes desse início de operação dessa série, eles já estavam atuando aí na ponta vendedora, fizeram um pico de 13 milhões, só que eles inverteram essa ponta para uma ponta compradora bem pujante no nosso mercado. E a gente lembra que a gente está sempre comentando com vocês que, como a gente vai ter o vencimento do índice futuro no dia de amanhã, eles poderiam ter uma boa noção em relação a esse hedge que eles estavam fazendo, já que o contrato Q, eles estavam com uma posição compradora bem pujante no nosso mercado. Hoje a gente fez aí uma trajetória ascendente para a moeda americana, a gente teve essa valorização do nosso mercado, a gente já superou aí o fechamento que a gente teve no dia 12 em 3.211. Vamos ficar bem atentos em relação a esse procedimento, já que o fluxo estrangeiro já acumula cerca de 120 milhões de reais de compras para esse contrato que vai se encerrar no final do mês. Dando uma olhada novamente aqui nos nossos ativos, a gente tinha observado no nosso giro mais cedo, a gente fez hoje por volta de 15 para 1, a gente teve aí uma movimentação compradora como carro-chefe nas ações ordinárias de Vale. Inclusive ficaram praticamente aí no mesmo patamar no pregão de hoje e eles atacaram mais fortemente as ações de quem? As ações da Ambev, as ações preferenciais de Vale e também as ações preferenciais de Petrobras. Ambev, inclusive no nosso giro, a gente estava como variação negativa de 0,3 e terminou o pregão de hoje com uma valorização de 0,2 no nosso mercado. Na ponta vendedora, eles estavam com a própria ação da Bolsa BVMF. Na ponta vendedora, eles chegaram até a acrescentar aí mais 3 milhões e o ativo que estava perdendo aí cerca de 1,6 no nosso giro fechou aí com 1,9 de desvalorização no nosso mercado. No final do pregão, então, eles atuaram mais fortemente na ponta vendedora, fechando exatamente como carro-chefe nas ações de ultrapar. Inclusive, é uma ponta diferente que a gente observou aí em relação ao nosso giro, porque eles estavam com 4 milhões na ponta vendedora, eles acrescentaram aí cerca de 29 milhões até o final do pregão de hoje, e o ativo que já estava com uma ponta de valorização de 0,2, terminou aí com 1% a mais, 1,22 de valorização no nosso mercado. Vamos ficar atento, porque no final do pregão de hoje eles atuaram na ponta vendedora no ativo. Em relação ao preço médio dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, a gente teve uma desvalorização de 0,27, ou seja, eles perderam dinheiro nas ações que eles compraram. Nas 10 ações que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram uma desvalorização média de 0,9, então eles ganharam aí 0,9 nas ações que eles atuaram na ponta vendedora. Como net, eles ficaram praticamente aí com 800 mil reais de projeção de lucro no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Se a gente dá uma olhadinha aqui nessa movimentação do dólar e esse net que eles fizeram entre o contrato atual e o contrato novo, mais 2 milhões, a gente tem aí praticamente 3 milhões de reais de projeção de lucro por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Quem é novo no canal, vale ressaltar que a gente acompanha o fluxo não para saber se eles ganham, se eles perdem mais ou menos dinheiro. É para que vocês percebam o quanto que eles fazem pressão de preços nos nossos ativos e basicamente grande maioria dos pregões do nosso mercado eles estão aí numa ponta lucradora no mercado. No mercado de opções, pessoal, a gente já tinha observado que eles estavam com o ambiente comprador nas opções de Petrobras e nas opções de Vale. No caso de Petrobras, eles intensificaram esse movimento comprador, só que aí nas opções de Vale eles reduziram esse movimento em relação ao nosso giro. De qualquer forma, eles tiveram uma projeção de lucro, tanto numa ponta quanto na outra, já aqui que o lucro de Petrobras foi quase nulo e o lucro de Vale também foi bem pequeno no pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que eles atuaram na ponta compradora de Petrobras, eles perderam 2,2%. No caso aqui, na ponta vendedora, aí sim, eles tiveram uma projeção de lucro maior, mesmo tendo um volume menor de vendas no pregão de hoje, já que na ponta compradora eles tiveram um pouco mais de 5 milhões, mas a desvalorização aqui deu pouco mais de 8%, eles conseguiram praticamente matar o que eles perderam na ponta compradora de Petrobras. No caso de Vale aqui, eles tiveram como projeção de ganho na ponta compradora 7%, e como projeção de perda na ponta vendedora, eles tiveram 4% e praticamente o mesmo nível de compras e vendas no nosso mercado. É isso que a gente comenta com vocês, pessoal. É a expertise
do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado e que eles conseguem proteger as suas respectivas posições no nosso mercado. Vamos ficar atento. Hoje a gente teve aí um dia de baixa no nosso mercado, claro que um ambiente comprador do mercado à vista, só que a gente teve aí um ambiente vendedor para o nosso mercado futuro. A gente teve aqui cerca de 120 milhões na ponta vendedora de net, praticamente anulou essa ponta compradora que a gente teve aí no nosso mercado à vista. Vamos ficar bem atento na próxima movimentação do mercado no pregão de amanhã, já que esse contrato V vai ter maior liquidez e o contrato Q praticamente não vai existir no nosso mercado, principalmente nas 2 primeiras horas já morre a liquidez desse atual contrato do Ibovespa Futuro. Quem gostou do vídeo, pessoal, dê um like, isso ajuda o nosso canal a ter maior visibilidade para os canais que são visitados pelo YouTube. E se você também gostou do nosso canal, você pode se inscrever e a cada vídeo novo postado você passa a receber aí na sua caixa de e-mail um aviso de novo vídeo que consta no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!